O que é o vício? O vício se caracteriza principalmente pela dependência. E existem muitos tipos de vício. Tem gente viciada em produtos químicos, tem gente viciada em álcool, tem gente viciada em jogos, tem gente viciada em séries de TV. E sem essas coisas, a pessoa não sobrevive. E muitas vezes o vício desestimula a pessoa a seguir em frente. Tira dessa pessoa o sentimento de humanidade, o sentimento de pertencimento. Um vício pode destruir uma pessoa, uma família, uma sociedade. Dizem que pessoas viciadas não têm recuperação, mas eu acredito que é possível sim deixar um vício, seja ele qual for. E hoje eu vou bater um papo com um cara que esteve lá, que já foi viciado, já esteve no pior de todos os mundos, já esteve jogado no lamaçal das drogas, já esteve viciado no crack, já destruiu a si mesmo, a sua família, aos seus amigos mais próximos e durante algum tempo foi uma pecinha que ajudou a desestabilizar a sociedade. Mas hoje, recuperado, só hoje, nós vamos conversar com o meu amigo, o meu querido Alisson Vieira Fernandes. Então, boa tarde, né? Meu nome é Alisson Vieira Fernandes, tenho 44 anos de idade, nascido em Belo Horizonte, no Hospital Belo Horizonte, filho de uma família extremamente tradicional, né, com conceitos extremamente evangélicos, católicos, ou seja, seguindo os mandamentos cristãos, mas por cargas d'água da vida, por escolhas minhas, eu resolvi me enveredar no planeta chamado drogas. Sério? É muito sério, você não tem noção, vai ser a rir aquela hora. Mas e aí, Dom? Cara do céu, você fala que eu sou perfeccionista, mas você não conhece a minha esposa. Uai, só dela me escolher no meio da multidão, velho. Nossa, olha isso. Ah, não, aí... Essa foi boa, não foi não? Não foi ruim, essa foi Não, bem não foi ruimzinha. ruim não, filho. Essa foi Pode, bem... aceita que dói menos. Ela foi muito perfeccionista. Nossa, que doença. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida Inteligente na Fé. Hoje a gente está com uma conversa um pouco diferente, né? Não está do jeito que a gente costuma fazer, no mesmo modelo, aquele modelo de estúdio, fechadinho, só eu ali. Hoje eu estou com um grande amigo, parceiro, meu irmãozinho. Cara, o cara é mineiro e o cara não toma café, não acredito. Inacreditável um negócio desse. E eu tô aqui com ele, o Alisson Vieira Fernandes, que é natural de Belo Horizonte, é um comedor de pão de queijo, torcedor do Cruzeiro, um cara família, abençoado, mas que já passou por situações que... eu vou deixar ele falar, né? O Alisson é conselheiro em dependência química, formado pela FEBRACT, falei certo? FEBRACT? Certo, sim. Que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. E agora ele vai se apresentar, vai falar um pouco da vida dele. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, Dom, a você, mas em especial a Deus, cara, por ter colocado você na vida da minha família desde 1900, Guaraná de Rolha, Não, né, não que a gente se fala. conhece há muito tempo. Não fala para o né? pessoal não ficar assustado com a nossa idade. É, mas tá tranquilo, eu pareço ter 30. E aí, o que acontece? Vamos Agradecer a esse Deus olhar aí. pelo lado bom, né? Agradecer a esse Deus aí pela essa oportunidade de estar aqui nesse canal que tem tentado, eu tenho acompanhado já há algum tempo, né? A gente está conversando, tem tentado levar um pouco dessa mensagem inteligente na fé,
de uma visão diferenciada, que é a sua visão, né? E toda visão deve ser respeitada, né? E como eu sou seu amigo, te amo desde a infância, Oh, não, a obrigado. sua opinião é muito respeitada A para mim. recíproca é verdadeira, cara. Amém. Então, como o Andrônico disse, né, eu sou Alisson Vieira Fernandes, 44 anos, Belo Horizontino, cruzeirense, casado, né, com uma mulher fenomenal, chamada Josiane, por mim, Josi. Tenho um filho maravilhoso, fantástico, que chama-se Alisson Kevin. Né, Alisson com 2 S. Alisson com 2 S, que é o certo, né? É, cara, o pessoal saber, o Alisson desse cara aqui é com um S só, entendeu? É o Alisson original, de origem lá, americana, né? Aquele Ellison. Ellison, é isso Que, aí. diga-se de passagem, lá nos Estados Unidos é só nome de mulher. Cara, não que aqui não seja. Putz, aí não, pegou pesado. Tá vendo? Dá confiança demais, ó. Ah, não, fora brincadeira, tirando as brincadeiras. O cara é um cara de família, a Josi é uma mulher que eu desde já, né, já admiro muito pela persistência, pela força de vontade, pela grande personalidade que ela tem, né, Muito grande. de ter passado toda essa situação, estar junto, e o seu filho, que é um presente de Deus para sua vida, né? Verdade. Verdade. Então, Hoje já é um homem, né? É, Já 19 anos. bacana. 19 anos. E ele tá indo muito bem, sabe, Dom? Ele tá indo por um caminho que eu não consegui ir. Ou que eu não escolhi ir, né? Já que hoje nosso papo vai ser sobre dependência química, nós vamos trazer essa temática, né, para nossa conversa. Eu me tornei um dependente químico, né, ao longo da vida. Fiquei 22 anos no uso frenético, no uso abusivo, extremamente abusivo de drogas. A droga de eleição do meu cérebro era o crack, né, mas teve, claro, centenas de outras drogas envolvidas. E essas drogas me levaram à ruína total, levaram à falência em todas as áreas da minha vida, né? E a área sentimental foi uma das mais afetadas. Eu tenho uma mãe extremamente forte. Falar né? nisso, me fala um Você pouquinho. conhece? Antes de você falar um pouquinho dessa questão da dependência, falar um pouquinho da sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Meus pais têm uma mãe extremamente forte, né, para aguentar tudo que aguentou. Meu pai, um homem extremamente bom. Né? Claro que até Jesus fala, né, que bom mesmo é Deus que está no céu, mas o meu pai, o Pedro, é um homem bom. Ele é um homem tão honesto que eu acho que nem ele sabe do tamanho da honestidade dele, cara. O tamanho do carisma que ele tem. E a minha mãe, ela sabe o tamanho da força que ela tem. Porque a força que eles tiveram para me ajudar, para não morrerem, para não sucumbirem por causa da dependência química que foi instalada na minha vida, por causa de pequenos hábitos, né, que eu dei sequência, pequenas escolhas. Eu acho que a minha família foi agraciada por Deus, pela força que eles tiveram. Né? Inclusive a minha esposa, a atual esposa, antiga ex, né? E mó doideira, né? Porque se mistura tudo, né? E aí quando eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos, eu conheci as drogas mais pesadas, diga-se de passagem, né? Não, que não tem nada de pesada ou leve. Hoje eu entendo que tem drogas e drogas. O álcool foi a primeira delas, que eu conheci dentro de casa. Então, aí como você já deu um início, vamos lá. Como foi que, né, você se tornou um dependente químico? Como é que foi o início ali? Qual foi o primeiro contato, vamos dizer assim, o gatilho, né? Aquilo que provocou, se é que você lembra exatamente o que foi, né? Lembro. Mas como que isso aconteceu? Como é que foi desde o início ali? Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas da nossa vida não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem. A gente vai caminhando, na hora que a gente vê, já foi engolido pelo problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse início aí. Como é que foi que começou isso na sua vida? Então, tudo começou por curiosidade. Né? A curiosidade é que me motivou desde sempre. Eu sempre fui um menino muito ativo, muito acelerado para tudo.
Tanto que eu apanhava 3 vezes ao dia, meus irmãos só apanhavam 1, 2, sabe? Inclusive você, né? Apanhava uma vez só, de vez em quando que ia lá. De vez em quando. Eu apanhava religiosamente 3 a 4 vezes por dia. Eram doses durante o dia, porque eu era uma bênção. Né? E hoje, como conselheiro em dependência química, eu consigo entender que os traços da minha adicção começaram lá atrás, sabe? Por curiosidade, eu vi aquele ambiente extremamente feliz na minha casa. Na casa dos meus tios, nas festas em que eu ia, que eu frequentava. Isso pequenininho, né? De 9 para 10 anos, quando eu começo a me recordar, quando eu começo a ter alguma memória, né? Porque antes disso não tenho muita memória, né? E aí eu me lembro de todo mundo feliz, tudo regado ao álcool, né? E todo mundo feliz, sabe? Minha família sorrindo, meu pai brincando com todo mundo, apesar da minha família, só eu ser um dependente químico, né? Só eu ter desenvolvido essa doença, que hoje, graças a Deus, é reconhecido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, né? E assim, porque na minha época era só safadeza, né? Você bebia porque você era alcoólatra, você é cachaceiro, você é isso, aqui não. Eu conheci em casa, tranquilo, tomando pequenas doses, né? A latinha do meu pai que sobrava, dá pra ele pra não aguar. Molha o bico. Pô, bicho, isso é codependência, isso é a insanidade que a família comete sem saber que está cometendo. Por quê? A dependência química ela é uma doença multifatorial. Não existe um fator, 2 fatores, 3 fatores que desencadeiam ou que possa ser diagnosticado dentro da dependência química. Ela pode acontecer sim ou não. Tanto que eu tenho 5 irmãos, tinha 4 irmãos, e só eu desenvolvi essa dependência. Então tem alguns fatores, não só predisposição genética, mas ambiente externo, interno, a minha criação em si, o meio cultural em que eu sou inserido, o meio cultural em que eu cresço, o meio psicológico em que eu me desenvolvo, né? A maneira com que eu me desenvolvo. Então eu conheci esse álcool bem pequeno em casa e todo mundo estava feliz o tempo todo, sabe? Eu falava, puxa, é legal isso. É legal isso. Esse álcool aí é legal, esse negócio aí amarelo é legal. E aí aquilo foi aumentando gradativamente na minha história, e eu comecei a pequenas mentiras, pequenos enganos, né? Saía de casa para ir para a escola, não ia para a escola, né? Ia para a casa de uma menina ou de um amigo, ou ia jogar fliperama. Tinha um barzinho lá na frente da escola, do Tio Pedro, né? Inclusive hoje é uma autoescola lá, e eu estava até conversando com o Maguinho, filho do Tio Pedro, que é meu professor da autoescola lá, sabe? Das brincadeiras que a gente tinha lá, saudáveis, mas que na época, que hoje eu consigo entender que já faziam parte da adicção na minha vida. Os pequenos vícios, os traços de adicção mesmo, sabe? De mentira exacerbada, de roubar uma moedinha daqui, outra dali para jogar fliperama. E aí as mentiras lá na escola, não copiar o caderno todo. Você deve lembrar de alguns... Tem um fato... Hoje eu consigo rir disso, né, cara? Minha mãe me fez escrever o caderno do ano inteiro. Porque eu era típico da sua mãe, né, cara? Eu era um pilantra, né, velho? Não, quando ela pegava a gente fazendo alguma coisa, era típico. Ela pegava e... Não, agora vai ter que fazer alguma coisa para compensar. E aí ela pegou o caderno... Eu escrevia... Eu era tão macaco velho, sei lá qual palavra usar. Então eu era tão adicto, né? Hoje entendendo isso, que eu escrevi o cabeçalho do quadro, porque antigamente os professores tinham que escrever um monte de coisa no quadro, né? Hoje, se escrever, os alunos batem no professor. Né? Os valores estão distorcidos, né? Os valores estão completamente distorcidos hoje, depois nós vamos chegar nesse ponto aí. Porque na época em que eu estudei, que nós estudamos, os professores, eles eram muito respeitados. Nós respeitávamos eles como se fossem nossos pais, né? Exatamente. Tanto que, poxa, se uma professora chamasse a atenção da gente, era o fim da picada. Hoje não, os valores estão distorcidos, depois a gente fala disso. E aí, aquelas mentiras na escola e tal, conheci a maconha. Alguém estava usando, e eu, para fazer parte daqueles grupos sociais, daquelas tribos, né? Porque o ser humano, ele, desde sempre, ele faz parte de tribos, né? De uma tribo boa, ou de uma tribo ruim, ou de uma tribo que vai caçar, de uma tribo que vai
fazer a catação, de outra tribo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ser segurança, que vai, né? Tribos. E eu quis fazer parte da tribo daqueles caras que estavam lá com o cabelo arrepiado, vestido de preto e tal, e rock and roll, né? Até porque a minha primeira memória musical é rock, é Raul Seixas, eu tenho que citar, né? Não posso deixar. Minha primeira memória musical é Raul Seixas, apanhando da minha mãe e escrevendo o caderno o ano inteiro. Porque eu escrevia só o cabeçalho e o final. Qualquer semelhança com a vida real hoje em dia é mera coincidência, viu? Isso, eu tenho 44 anos, acontecia quando eu tinha 10, 12, né? De 10 para 12, 15, 13 anos, estava na escola. E aí, minha mãe pegou o caderno dessa menina, dessa amiga, que morava na rua de baixo da escola, e leu o caderno, puxa, o caderno dela todo escrito. Aí ela pegou todos os cadernos, português, matemática, ciências, geografia, moral e cívica, né, uma coisa que não se tem mais nas escolas, né, que é a aula de moral e cívica. Eu tive que escrever o caderno do ano inteiro, todos, porque eu só escrevi o cabeçalho e o finalzinho, para fingir para minha mãe que eu estava escrevendo, que eu era um bom aluno. E aí, legal. E essas coisas foram só crescendo na minha vida, né? Daí tá o reconhecimento hoje dessa dependência. Por que que eu me tornei um dependente químico? Porque eu comecei a ter problemas em todas as áreas da minha vida, né? E como eu gostei demais do álcool e de outras drogas, conheci outras drogas, porque o álcool é hoje a droga que mais mata no planeta, né? As pessoas acham que não, mas mata, né? Mas está tudo regado a álcool. A cultura está regada a álcool. Uma coisa que mata muito, né? São os acidentes de trânsito. É uma área que eu conheço bem, né? Eu sou aí meio especialista nesse negócio. Meio. Então, Modesto. é uma área que a gente tem que abordar, porque às vezes a pessoa pensa assim, só a imperícia, né? Imprudência. Não. A dependência química também, ela provoca milhares de mortes no trânsito todo ano. E não todo ano, eu vou dizer todo dia. Todo dia. Todo dia. Né? É um assunto importante, um ponto importante que você tocou aí. Então o Alisson, o seu primeiro contato foi com a bebida, e aí depois de um certo tempo, como você falou, ali na escola, ou juntando outras coisas que você já estava, vamos dizer assim, abrindo mão de certos valores para poder tentar ludibriar a mãe, o pai e tal. Então essas pequenas coisas foram se acumulando, até chegou o dia que você experimentou, então, a maconha. Sim. É isso? Sim. E aí, quando eu experimentei a maconha, já veio junto o crack, a cocaína, a prostituição. Tudo assim já... Tudo junto no mesmo dia. Já vem bolando. Tudo no mesmo dia. E foi um dia extremamente marcante na minha vida, né? Como se tivesse um telão de 90 polegadas aqui. E aquele dia nunca mais saiu da minha memória. E eu conheci a droga de decadência da minha vida, né, que foi o crack, juntamente com a cocaína e a prostituição. E eu gostei muito, cara. Vou falar com você que eu não gostei não vou mentir. É gostoso pra caramba. Mas nem tudo que é gostoso é bom. E nem tudo que é bom é gostoso, né? Ao longo da minha vida hoje, em sobriedade, eu venho aprendendo isso. Nem tudo que é bom é gostoso e nem tudo que é gostoso é bom. Vamos lá, vou dar 2 exemplos. Um exemplo de uma coisa boa e que não é gostosa. Um xarope para tosse na minha época era horrível. Na nossa época, era horrível. Era horrível. Um tal de Revenil. Cara, Deus, que remédio horrível. Moção Scott. Emoção Scott, Pelo amor de Deus. O que é aquilo? Véi. Alguém inventou aquele negócio para matar as crianças e não conseguiu matar. Os meninos conseguiram sobreviver. Na verdade, nós sobrevivemos a isso. Essa geração Nutella que tá aí, se tomar moção Scott, nem fica vivo. Mas vamos lá. Então é uma coisa boa que não era gostosa. Aí vamos lá, uma coisa que é gostosa e que não é boa. Coca-Cola. Porra, Coca-Cola é bom pra caramba. Quer dizer, é gostoso, não é bom, porque me traz consequências ruins. Então é uma coisa que só satisfaz a minha carne. Ao contrário do remédio, que é ruim, que é amargo, que vai fazer bem pra mim, ele é ruim, tem um gosto amargo. Mas a Coca-Cola tem um gosto muito bom que não vai fazer bem pra mim. Então eu tenho essas diferenças. E eu demorei a aprender isso, né? E aí, para isso, eu tive que ir muito fundo nas drogas, sabe? Eu me lembro que eu fui embora para o Rio de Janeiro, eu estava de 15 para 16 anos, fugido de casa.
Fugido foi quando nós, principalmente falando de você, nos separamos mais. Porque de 15 para 16 ali eu fugi, fui embora. Nós ficamos quantos anos? 20? 20? Sem se falar de novo? Sem se ver, mais de 20. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos sem se ver. Ô Alisson, você falou aí, nem tudo que é bom, né? Aliás, nem tudo que é gostoso é bom e nem tudo que é bom é gostoso. E muitas vezes o que atrai a gente é aquilo que é gostoso. Você experimenta, você gosta. Aí você se sente inclinado a fazer. Né? 1 Coríntios 6,12, só lembrando aqui, Paulo escreve assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso aqui, cara, é um versículo que ele marcou muito a minha vida também, né? Porque na mesma época que você teve contato, eu também tive a oportunidade de ter contato, né? E essa palavra aqui, eu acredito que foi uma coisa que na minha vida me ajudou de alguma forma. Mesmo que inconscientemente, lá dentro do meu coração, ela estava falando: eu posso, mas não faz não. Não me convém. Não faz não. Porque se eu fizesse, eu ia achar gostoso também. Não tem que mentir. A gente está aqui, né, nesse episódio justamente falando sobre vício, sobre o domínio do vício na nossa vida, né? E eu estou aqui com esse meu grande irmãozinho, o Alisson, né? É um irmão mesmo, de coração. E aqui ele contando a história dele, a gente pode perceber que uma vez que você experimenta a coisa... cara, é gostoso pra caramba. Você vai se sentir atraído por isso. E é muito difícil a gente dizer não, né? Depois que já experimentou e viu. Então continuando a sua história. Você experimentou, você falou que foi uma avalanche no mesmo dia e que isso arrebentou a sua vida, né? E que você foi se aprofundando nesse negócio e que lá o crack foi vamos dizer assim... A cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. Então, me conta mais aí. Cara, que droga gostosa. Que pariu, bicho. Você não tem noção. Depois a gente coloca um pi nesse pedaço. Pode pôr pi, não tem problema não. É a mesma coisa de pegar uma marreta e dar uma marreta, aquela sexta-feira, de quebrar o piso, que os pedreiros usam na sexta-feira, que vai embora, aquela grandona, e dar uma marretada. Puf, você vai pra lua. Você vai pra Nárnia. Você se aliena de tudo e de todos. Sabe? E eu falei assim, é essa. Sabe aquela coisa gostosa, aquele manjar que o inimigo proporciona, que é bem parecido com algo de Deus, para me confundir entre o céu e o inferno? Isso. Para me confundir, porque eu tenho certeza que o manjar de Deus é melhor. Mas espera aí, o do inimigo é tão igualzinho, tão parecido, cara. Igual não, parecido. Mas a consequência dele é tão ruim. E eu não imaginava, se alguém tivesse me falado na época, talvez, vou te colocar uma televisão aqui e quando você fumar essa primeira pedra de crack aqui, quando você fumar esse primeiro baseado, quando você tomar esse primeiro gole de cerveja aqui, você vai morar na rua aos 30 anos? Eu acho que eu não teria usado. Mas ninguém conta isso pra gente. Né? Ninguém conta. Ninguém conta. Ninguém conta. Cara, é muito assim... É muito lúdico o universo das drogas. Você não vê nada, você não fala nada, você não faz nada, e a droga aparece, o roubo aparece, e aí começam a vir outras coisas, né? Outras coisas que você precisa fazer para angariar o uso, para tentar fazer o uso dessa substância, seja ela lícita ou ilícita, né? Aquele que é um dependente químico, né? E aí quando eu fui embora pro Rio de Janeiro, cara, eu me lembro de morar numa barraca, sabe? De 15 para 16 anos, morar numa barraca na praia. Cara, com 15, 16 anos. E aí, né, que tava falando quando a gente se afastou, né, você tentava me levar para a igreja e tal, foi aquilo que eu tava falando, mas, porra, que igreja, que nada, rapaz, eu queria saber de igreja. Na igreja não tinha festa, na igreja não tinha cocaína, na igreja não tinha baseado, na igreja não tinha nada que eu queria naquele momento, né? Não tinha nada que eu queria, só tinha a sua companhia, que eu gostava de estar com você, a gente conversava bacana demais, você me apresentou a bateria, desenho, a gente tinha alguma coisa em comum que era o desenho, né? Eu parei de desenhar, não desenho mais nada, nem uma casinha de fósforo. Também parei. Beleza. Mas aí eu fiz outras escolhas, né? Fui escolher, cara, quando eu cheguei no Rio, aquele mundo enorme, gigante, com um pedação de maconha, né?
E aí eu descobri um mundo que eu jamais fui apresentado a ele. Porque a minha família, né, é extremamente tradicional, e não que está errado nisso, pelo contrário, muito bom, né? A minha família, poxa vida, só pessoas maravilhosas. E aí, Eu particularmente eu tenho um carinho muito grande pela sua família e rever o seu pai e sua mãe recente agora foi num momento difícil, né? No momento da perda do seu irmão e foi uma tragédia, né? Para sua família. E eu tava ali, cara, eu pude sentir todo esse peso, essa dor que vocês sentiram. Claro que não na mesma intensidade, da mesma forma, mas como se eu fosse um irmão também, né? Porque é o que eu te considero, um irmão. também. E o seu pai e sua mãe como se fossem assim, né? Uma segunda família, o pai e a mãe, que eu já apanhei da sua mãe também. Puxa vida, puxa vida. Então, o couro que a gente toma de mãe a gente não esquece, né? Não esquece não. Então, mas eu tenho um carinho muito grande por eles, são assim, família para mim, né? Estão no meu coração. E realmente assim, a nossa convivência naquela época eram momentos maravilhosos ali, de eu conviver com a sua família e a gente tá ali naquele ambiente gostoso, comendo junto, convivendo, Verdade. jogando videogame, brigando e arrumando confusão. E arrumando casa, né? Arrumando a casa, porque minha Arrumando mãe casa, pegava bravo que a gente tinha que varrer a casa, arrumar as camas direitinho. Rapaz, não arrumasse a cama pra ver, não. Pois é. Então é isso, cara. E assim, você foi pro Rio, você vivendo ali numa barraca. E como é que foi essa loucura ali, cara? Me conta aí. Cara, foi muito doido mesmo. Encontrei pessoas que me ajudaram, né? Com a graça de Deus. E hoje eu consigo ver, Dom, o tamanho do cuidado de Deus com a minha vida, desde sempre, sabe? Eu brincava na árvore, a gente brincava, você já chegou, né, brincar na árvore com a gente lá, de pegador, a gente brincava de pegador em cima da árvore. Pulava do pé de manga pro pé de abacate, do pé de abacate pro pé de jambo, do pé de jambo pro outro pé de manga, e aquela loucura. E ninguém nunca caía, não machucava, né? Olha o cuidado de Deus, né? Os meninos hoje não sabem nem essas frutas, não conhecem essas frutas aí não. Conhece não? Geração Nutella. E aí a gente, sabe, hoje eu consigo entender e perceber o cuidado de Deus na minha vida desde sempre. Eu tenho 14 fraturas no corpo. Depois eu voltei do Rio de Janeiro, vendi droga, roubei pra caramba, aprendi a roubar. Aprendi a roubar pra usar droga. Cara, você porque não tinha dinheiro. chegou nesse nível então. Sim, não tinha dinheiro. E no início foi só uma coisa meio recreativa mesmo, né? Experimentou, achou legal e tal, mas você não imaginava, né? Eu que ia não chegar imaginava, nesse nível. não imaginava que eu chegaria. Porque eu desenvolvi a doença da compulsão, né? Eu virei extremamente compulsivo por adrenalina, digamos assim. E nessa adrenalina tinha que estar inserida a droga. Pessoal, para quem não sabe, o Alisson é terapeuta, né? Trabalha com as comunidades terapêuticas. É um cara especialista, né, Alisson? Conhece realmente do que está falando e não é a minha área, né? Eu não sou terapeuta. Então, mas dentro do nosso universo de conhecimento, o Alisson é uma pessoa que ele sabe do que está falando. Então, fiquei por 2 anos e meio, praticamente 2 anos e meio no Rio de Janeiro. Fui acolhido por pessoas lá, pessoas extremamente relevantes na minha vida, né, que me ajudaram muito. E voltei para o Rio de Janeiro, voltei do Rio de Janeiro. E assim, depois de 3 dias alienado, completamente alienado, usando drogas, eu não sei como. Hoje eu entendo que é um agir de Deus, foi um mover de Deus lá na minha vida, lá atrás. Em 1997, eu voltei, inicinho de 97, eu voltei para BH, mais especificamente, só que eu fui parar em Betim. Eu tenho parentes em Betim, mas eu não fui para casa dos meus parentes. Eu fui para casa de uma pessoa que não tem nada a ver com a minha família, que eu já conhecia, os filhos, né? Por falar nisso, quero dar um oi aí para Dona Adélia e seus filhos, que, assim, tiveram uma expressão na minha história que você não tem noção, cara. Você não tem noção. Essa Adélia, que eu chamo de mãe, e minha mãe não tem ciúmes mais dela, né? Graças a Deus. Ela me ensinou o que é o amor. Porque até então eu só sabia o que era ranger de dentes e porrada.
né? Briga, um monte de coisa. Porque eu gostava bem de uma briga também, né? Sempre fui brigão, marrento. Brigava todo dia na escola e tinha problema. Quando não era você, era o meu tio ou o meu irmão que tinha que ir lá resolver pra mim, porque eu vivia brigando na escola, né? Eu era uma bênção, né? Um menino abençoado. Um menininho lindo, como diria Tiririca. Mas em compensação, hoje, para quem conhecer o Alisson, hoje tiver convivência com ele, é uma pessoa maravilhosa. Já aquele coração briguento deu lugar a um coração transformado, quebrantado. Para a honra e glória de Deus, né? Graças a Deus. E aí, voltando do Rio de Janeiro, fui parar em Betim, na casa dessa dona Adélia, pessoa extremamente importante na minha vida. Não estou dando a atenção que ela merece nesse momento, até porque minha vida é muito corrida, né? Trabalho pra caramba. E o tempo que eu tenho para descansar, eu preciso descansar, né? E não tenho dado a devida atenção, sabe? Aquela família que tanto me acolheu, que tanto me amou, né? E naquele período eu morei 6 anos lá em Betim, né? Vendendo drogas, praticando furtos, assaltos, né? A mão armada e um monte de outras coisas abençoadas, que hoje eu entendo que foram livramentos na minha vida, né? Supermercados, açougue, ônibus, tudo eu roubei. Porque eu precisava de adrenalina, roubei lotérica na época, né? Teve um monte de problema. Um monte de problema. Gente querendo me matar, eu brigando, tiro daqui, tiro de lá, um monte de coisa e tal. E aí eu precisei ir embora de Betim. Né? Aconteceu um fato marcante na minha história lá em Betim. Fato muito marcante, não posso expor a pessoa. Muito marcante, que eu fui embora de Betim. Mas eu deixei inimigos em Betim. Inimigos de morte, sabe? Inimigos de morte. E aí eu não voltei em Betim por um bom período. E eu voltei para Betim. Quando eu voltei em Betim é porque eu fiquei sabendo que essa pessoa que era meu inimigo, que na verdade antes de se tornar meu inimigo era meu parceiro de furto e de roubo. Paradoxo muito louco, né? Nós éramos parceiros, eu e esse indivíduo, éramos parceiros para roubar, para fazer um monte de coisa errada. Depois nós tivemos um desentendimento e o cara queria me matar de todo jeito e eu matar ele. Ou era um ou era outro. E aí eu vazei, né? Terminei com a minha namorada na época e fui embora para Venda Nova de novo, né? Onde os meus pais, meu pai e minha mãe moravam. E moram até hoje, né? 50 anos de casados que eles vão fazer agora. Acho que, se não me engano, agora no final do ano, novembro. 50 anos de casado é uma vida. É minha vida toda. Pois é, a sua vida toda eles têm de casados, né? Eu falei minha idade, nem ia falar. Aí, agora eu já falei. Já agora tá já o vovô, tá com a barba toda branca. que vovô o quê, rapaz? Vovô. Eu tenho 50 anos e sua língua que tem... Não vou falar. Não eu ia pode, falar não 50 pode. metros, né, de língua, mas deixa eu quando falar. morrer vai ter que ser uma língua para mim, um caixão para mim e outra para língua. Isso é fato, tá? Isso é fato, porque eu falo pra caramba. E aí, cara, quando voltei pra Venda Nova, eu falei assim, vou dar um tempo nas drogas, né? Vou dar um tempo, tentando, sabe, refugiar-me de mim mesmo o tempo inteiro, sabe, Dom? Aí achei que tinha dado um tempo. Matriculei na escola, arrumei um trabalho. E foi muito legal que eu fui trabalhar no Extra Supermercados como promotor de vendas. Eu vendia frango, sabe? E a empresa de Pará de Minas e tal, e eu fiquei conhecendo um monte de gente, me matriculei na escola, voltei pra escola, porque eu tinha abandonado a escola há muitos anos, né? Isso quando eu voltei, eu cheguei em 97 em Betim, morei lá 6 anos, né? Eu já parei de fazer conta. Deixa a conta pra lá, deixa ano pra lá. E aí voltei pra Venda Nova em algum tempo, mas eu ia em Venda Nova frequentemente, né? Nessa minha estadia em Betim, por 6 anos, eu ia em Venda Nova frequentemente. Numa dessas idas e vindas, né, com problemas daqui, problemas de lá, afundado nas drogas, no roubo, um monte de coisa, devendo os outros, e os outros me devendo, e família triste, minha mãe não sabia onde procurar mais, sabe? Minha tia, eu tenho uma tia que é da polícia, sabe? Não aguentava mais procurar nas delegacias onde que eu estava, porque eu ficava dias e dias sumido. É muito legal, né? História é legal. E aí, cara, eu, numa dessas indas e vindas, eu estudando, matriculei na escola, conheci uma pessoa chamada Josiane.
conheci Josi, olha que história legal, né? Ela era a namorada do meu melhor amigo na época. E Mas eu você não furou o namorava... olho dele, não. Não, Nada a era ver. tudo tranquilo. A gente era tranquilo. É muito doido isso. Falei, cara, e aí, vamos lá e tal, lá na porta da escola. Eu não fui na aula naquele dia, fatídico dia, ou abençoado dia, Deus sabe de todas as coisas. Para mim, mais do que abençoado, porque hoje eu tenho a esposa forte que tenho do meu lado. Fatídico dia, falei, poxa, você não vai lá na escola não, fulano? Ele, não, vou não, hoje eu vou para outras bandas. Eu falei, então, vou pegar lá, tá magrinha, vou... Não, pode, fica tranquilo, não tem nada não. Eu falei, rapaz, você não sabe o que você tá falando, tô carente. Não, pode ir. Fui lá, rapaz, e aí andava todo sujo, né, fedendo, de preto, batom preto, esmalte preto, porque eu achava que eu era o metaleiro da região, né, e tal. Tinha um apelido horrível, não gosto de pronunciar, nem pronunciar mais esse apelido, né, porque eu vivenciava mesmo aquele personagem daquela época, né, aquele apelido, eu vivenciava ele lá em Venda Nova, no meu berço, né, onde eu nasci, fui criado. E aí desse dia eu cortei o cabelo, né, vesti uma roupa diferente e tal. E aí Josi, poxa, cadê o fulano, né, procurando o nosso amigo em comum. Aí eu falei, não, hoje não tem fulano não, hoje tem eu. Eu vou te levar para casa, vou guardar você, vou resguardar você. E eu já tinha cortado o cabelo, já estava mais arrumadinho, né? Isso é a minha versão. A versão dela é que quando eu cheguei lá, de cabelo cortado, com roupa trocada, com uma roupa que não era preta, cheia de corrente, toda pendurada, de coturno, que eu só andava assim, né? Que ela viu um príncipe chegando, né? Mas, na verdade, esse príncipe era um sapo. Né? E aí pronto. Nós nos encontramos, ficamos pela primeira vez, eu e Josi, sabe? E aí continuamos, né? Aquela ficada, né? Que nós pulamos etapas, né? O adicto, como eu, pula muitas etapas. Eu pulei a etapa do namoro, do noivado e tal, já fui logo engravidando a menina, né? Daí alguns encontros. Pulou bastante. Pulei todas as etapas. Todas as etapas, né? E aí, assim, ela ficou grávida. E eu trabalhava numa fábrica de sandálias e aqueles tamancos antigos de madeira, né? E aí eu fui e sonhei com meu filho. Você acredita, cara? Eu sonhei. Eu morava num lugar com pessoas maravilhosas, mas que usavam drogas também, mas num lugar que só tinha rato. Só tinha rato, caramba, sabe? Porque eu já tinha saído de casa de novo, já bagunça danada, sabe? E aí, cara, rato era igual grama na casa onde eu morava. E aí eu dormi, mas pessoas boníssimas, né? 2 irmãos boníssimos, caras fenomenais, hoje estão bem também. Né? E eu sou muito grato à vida deles por ter me permitido morar lá, porque eu estava sem lugar para ficar, estava ficando na rua. E aí, eu sonhei que Josi ia me ligar. Josi me ligou, sonhei, cara, isso no sonho, eu contando pro meu amigo depois. Falei, cara, sonhei que a Josi me ligou falando que tá grávida. O cara falou comigo, que grávida o quê, Alisson? Grávida? Você ficou com a menina 2, 3 vezes? Não, foi 5, 6. Não, mas não tá grávida não. E eu sonhei, falei, não, ela vai me ligar. Ela me ligou, cara, falou que tava grávida. Não, beleza. Aí, bom, passa alguns dias, quem me liga? A Josi. A Josi. Oi, Alisson, tudo bem? Ué, tô bem, e você? Eu também tô bem, tô precisando falar com você. Tá, mas você quer falar o quê? Não, eu quero conversar com você, tem jeito de você vir aqui no bairro? Não, tem não. Tô agarrado aqui, né? Precisava usar droga, né? Então não tinha tempo pra nada. Tô agarrado aqui, não posso não. O que é? Não, eu preciso conversar com você pessoalmente. Quando ela falou isso, eu falei, você tá grávida. Quem te falou? Eu falei, sonhei. Eu falei assim. Eu falei, eu sonhei que você tá grávida. Pode ir lá fazer o exame. Eu vou aí, mas você pode fazer o exame, você tá grávida. E é meu. Foi muito louco. Cara, e aquilo, eu fui lá, conversei com ela, né? Ajudei a pagar exame e tal. Na época, mesmo capenga, sabe? Não aguentando nada, não tendo dinheiro pra nada. Pra nada. Eu ainda consegui dar uma forcinha, sabe? Mas muito pequena. Né? Porque eu conheci
há pouco tempo antes, a mulher da minha vida, que é hoje. Uma mulher forte, guerreira, extremamente eficaz e assertiva. E essa mulher teve nosso filho, nosso bebê, que hoje já não é um bebê mais, tem 1,80 m de altura, 19 anos. Por incrível que pareça, tá maior do que eu. Por incrível que pareça, qualquer pessoa é maior do que você, não? Para, rapaz, eu falei da sua língua já, Não, já? qualquer pessoa é maior do que você. Porque eu achei que eu não ia crescer, que eu cresci mais do que você, ué. Ah, mas a sua língua cresceu mais. Cresceu, mais isso do que é a fato. minha. Isso é fato. Aí, o que acontece? Josi ficou grávida, tal, pedi ajuda para os meus pais, né? Claro, mesmo sem eu querer a ajuda deles, eu pedi a ajuda deles para ela, né? Para ela poder ajudar, para eles poderem ajudar ela e tal. E meus pais começaram a ajudar e bacana, tal, a barriga foi crescendo e eu usando drogas. E aí... Mas no meio dessa loucura, ô Alisson, por saber que ela estava grávida, que ia ter um filho seu, isso de alguma forma, sei lá, te ajudava a pensar 2 vezes antes de consumir droga Que ou não? nada! Na época eu estava na insanidade profunda, na extrema insanidade, não estava nem aí para nada. Não estava nem aí. Ah, é meu filho. Não sei o que é ter filho. Não sei o que é ser pai. Não estava nem aí, só queria prazer, prazer. E o prazer que eu queria é só de droga. Era droga. Porque nessa altura eu já não tinha mais nem a confiança dos bandidos do bairro. Porque eles ainda me emprestavam um revólver e tal para me poder fazer alguns assaltos. Nessa altura do campeonato ninguém nem confiava em mim mais, nem os próprios bandidos. Então eu já não conseguia mais arma emprestada, eu tinha que roubar, fazer pequenos furtos para poder arrumar um dinheirinho daqui, outro dali, porque eu não conseguia mais fazer os grandes. Porque eu não tinha mais condição psicológica, financeira nem física, eu estava uma caveira. Em 2003 o Alisson nasceu. E quando o Alisson nasceu, no Rio de Janeiro, não sei por que cargas d'água esse Rio de Janeiro está na minha história desde 15 para 16 anos. Ô, gente, o Alisson, aí no caso ele já tá falando do filho dele. Meu filho. É o Alisson com 2 S. Alisson com 2 S, mas Alisson Kevin. Alisson Kevin. Nasceu no Rio de Janeiro, em São João do Meriti, porque minha sogra tinha ido embora para lá, para morar lá, porque estava muito problemático. Aqui, eu dando problema para todo lado, né? Só posso falar de mim. Assim, e aí, cara, minha esposa, a Josi, foi para lá, teve o Alisson lá, ganhou o Alisson lá, graças a Deus, um menino lindo, saudável. E eu, nisso, fui embora para Nova Serrana, tentar uma vida nova, né? Trabalhar com sapato também, que era até onde eu sabia fazer. E aí, cara, eu fui conhecer o meu filho, ele tinha 6 meses, praticamente 6 meses de idade, quando ela voltou do Rio de Janeiro, eu nem me lembro direito, e bateu lá em casa um dia de uma festinha. Você chegou a morar em Nova Serrana? Morei em Nova Serrana um tempão. Em 2016 eu tive um probleminha lá. Foi o meu primeiro osso quebrado da vida. Foi o primeiro osso? Foi. Mas que beleza, meu primeiro 2016. osso foi com... Meu primeiro osso quebrado foi... Eu tava na 5ª série. 5ª série, quantos anos? 12? 13? Porque eu tomei 3 bombas na 5ª, né? Pra variar. Eu era um ótimo aluno. A gente gostava mais de ganhar dinheiro do que de estudar nessa época também. Não, eu gostava da farra, do Então, pau quebrando mesmo. Gastar. Beleza. Aí, cara, legal. Foi meu primeiro osso quebrado, que eu quebrei na escola, depois outros quebrei jogando capoeira, né? Me enveredei no mundo da capoeira também. Fui até bem, né? Mas não fui bem sucedido. Como eu disse, a droga me levou à falência em todas as áreas que eu tentei na minha história. Todas as áreas. Todas. Eu queria ser desenhista, eu fali. As minhas ideias faliram, os meus projetos faliram. Eu tentei ser capoeirista, tudo faliu, tudo ruiu de novo. Eu tentei ser pai, tudo ruiu. Eu tentei ser usuário de droga, fali. Porque o usuário é bem sucedido e ele continua usando. Né? Eu fali, porque eu fui virar um dependente químico, fui virar mendigo. Né? Virei mendigo, cheguei a ficar na rua tempos e tempos. Né? E ir para casa, tomar um banho, recuperar um pouquinho e voltar para a rua de novo. Né? Depois essa mulher teve misericórdia da minha vida, Josi, me chamou para ir morar com ela. Falou, vamos juntar, vamos casar. Quê? Vamos casar que nada? Você é doida? Pode perder minha vida? Que vida? Que vida? Eu não tinha vida. Eu vegetava.
em torno da droga, em torno do mundo obscuro, sabe? Mas beleza, ainda fui. Conseguiu me convencer, ela, minha tia, minha mãe, todo mundo falando, aquela falazada danada. Né? A codependência se instalou, só que a minha mãe precisava inconscientemente, né? Hoje eu sei disso, inconscientemente ela precisava de alguém para cuidar de mim. Porque a dona dela eu já tinha largado. Ela eu já tinha largado. Aí falou, opa, apareceu essa Josi aqui, vamos ver se essa santa aqui consegue segurar esse problema aí para mim e ajudar. Porque, poxa, minha mãe sofreu muito, cara. Sofreu muito, meu pai sofreu muito, meus irmãos sofreram muito com meu uso e abuso de substância. E assim, a Josi chegou como uma válvula de escape, sabe? E aí eu fui morar com a Josi, né? A gente começou a morar junto e tal, e tal, e tal. Foi passando o tempo, o Alisson pequenininho, nós fomos morar junto, o Alisson tinha 2 anos de idade, o nosso filho. O Alisson tinha 2 anos e em 2010 eu conheci a minha primeira comunidade terapêutica. Eu me internei a primeira vez. Né? Fiquei esse tempo todo usando drogas, roubando as coisas em casa, deixando a minha família passar dificuldade. Muitas das vezes a Josi trabalhava só para pagar o aluguel e eu ia lá e roubava o dinheiro do aluguel. Caramba. Sabe, não podia ficar com o Alisson, meu filho não podia ficar né? comigo, porque eu, extremamente insano, fumava crack dia e noite, né? Ainda tentava trabalhar e tudo, mas nunca chegava no horário, ia mandado embora daqui, outro de lá, um emprego de cá, nada durava na minha vida. Nada durava, tudo era falência, tudo que eu punha a mão falia, tudo que eu punha a mão ruía. E aí eu conheci a primeira comunidade terapêutica através da Josi, né, de uma pessoa que trabalhava com ela, sabe? Que foi extremamente importante na minha vida. Em 2010, não. Minto, falhou a memória. Em 2010, minha mãe procurou ajuda no SOS Drogas, em Belo Horizonte. E ela conseguiu uma internação para mim, lá em Araxá, sabe? Mas eu fui para poder tampar buraco, sabe? Eu não queria ficar limpo não, cara. Eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha noção das consequências danosas do uso. Eu não tinha noção. E aí eu fui para tampar buraco, para não perder o emprego, para não perder a família, para não perder, sabe? Fui para tampar buraco. De uma certa forma, eu fui para tampar buraco. E aí, cara, é que tudo aconteceu. Fiquei lá quase 1 ano internado. Voltei muito rápido e recaí de novo, né? Tava tudo maravilha, tudo uma beleza, cara. Era um quadro, né? Um quadro pintado que por trás dele tá tudo... Um dia eu vi um companheiro falando de uma mensagem. Você lembra na escola que a gente ia... Quando ia aquelas pessoas vender as coisas na escola? Você lembra daquela agulha que o pessoal ia tecendo num quadro? Uhum. E aí tem uma referência que fala, né, que eu gosto muito, que enquanto o pai tá ali tecendo aquela agulha, o menino tá vendo de baixo e tá falando assim, nossa, mas tá tudo borrado, tá tudo estragado isso aí, tá tudo estragado. E o pai trabalhando em silêncio, furando a agulha, trabalhando em silêncio. E a criança e eu, né, vendo tudo, tá tudo destruído. Depois de 2013, mais uma vez, mais uma oportunidade de internação. 2014, sabe? Fui parar num hospital psiquiátrico, cara. Fui parar no hospital psiquiátrico com uma lesão cerebral. Caramba. De tanto fumar crack. Com uma lesão grave. Fui parar no hospital psiquiátrico. Assim, cara, o crack, ele dá um prazer muito rápido, né? Mas também passa muito rápido, não é isso? Instantâneo, né? É assim, num piscar de olhos. Num piscar de olhos. E aí a cabeça vai só fritando ali. Uai, como que faz? Se você está colocando uma substância extremamente danosa no seu organismo, que está vivo, que está tentando sobreviver, aí você coloca fogo nessa substância, putz, já esquentou o negócio. Você coloca, eu uso óculos hoje porque eu não enxergo de perto, porque eu queimei minha retina de tanto fumar crack, por causa do isqueiro. Isqueiro. Você está entendendo? Minha retina está queimada. Foi queimada ao longo do tempo. E queima né? mesmo. Quem Queima. trabalha com solda costuma ter esse problema por causa Quem trabalha com solda por causa da chama lá. chama. Né? Eu queimei a minha retina por causa do crack. Caramba. Sabe? Aí, em 2013, tive outra internação, mas eu saí e recaí outra vez, cara.
porque eu não queria parar de usar. Quer dizer, eu até queria parar de sofrer as consequências danosas do uso, que era, naquela ocasião, a falação da minha mãe, a falação da minha mulher, o não ficar com a minha esposa do jeito que eu gostaria, o não ficar com o emprego que eu gostaria, o não ter dinheiro como eu gostaria. Então eu queria deixar de sentir essas consequências ruins. Mas eu não queria parar de me, como é que eu vou dizer? De ter o prazer. De me entorpecer, de ter prazer. De me entorpecer, de ficar alienado. Porque eu não queria pagar a conta não, bichão. Cara, até hoje, quando chega a conta de água e de luz lá em casa, eu tenho dificuldade. Ah, mas eu achei que você ia falar que a vontade de pagar a conta tinha passado. Você é louco, irmão? Você não tem vontade, demais. Eu também não tenho vontade nenhuma de pagar a conta. Mas o normal pra mim é fazer gato, Dom. O normal pra mim é só problema. Porque quando chega a conta ali de casa, de água lá em casa, ou de luz, eu, putz, cara, vou fazer um gato, porque isso é caro demais, pô. Mas não, eu tento ser o mais correto possível. E para isso eu devo a honra, a glória a Deus, mas a minha esposa, e meu pai e minha mãe que não desistiram de mim. Pô, cara, você pensa, minha mãe me pegar, me dar um banho, porque eu não aguentava nem tomar banho, nem ficar de pé, minha mãe, meu pai e essa esposa, que já não era minha esposa, que já tinha metido o pé na minha bunda, nós fizemos uma sociedade. Desculpa aí as palavras, galera, mas eu tenho que falar. Nós fizemos uma sociedade. Eu entrei com a bunda, ela entrou com o pé. Tuf! Sabe? Teve que ser assim. Não tinha como. Uma mulher não podia se agarrar àquele cara problemático porque ela estava completamente doente. E estava, assim, negligenciando a vida dela e a vida do nosso filho por minha causa. E graças a Deus essa mulher teve um despertar espiritual. E meteu o pé na minha bunda. Fui parar no hospital psiquiátrico. Quando eu me descobri lá dentro, com uma lesão cerebral que eu nem sabia que tinha, eu tava... Essa parte é foda. Eu tava de fralda e alguém me dando banho, cara. Porque eu tava todo cagado e mijado. Dentro desse hospital eu falei, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Mas completamente alienado. Aí já não por causa das drogas mais, mas por causa da sequela que elas deixaram, sabe? Então, eu costumo muito trazer a minha vida com a história de Jó. Porque foi permitido tocar até na saúde de Jó, mas não na vida. Cara, isso aí é um paralelo legal. Porque realmente, assim, pelo que eu percebi, você chegou realmente vamos dizer assim, no degrau mais baixo que o ser humano poderia chegar, que é ficar sem consciência do que está fazendo, não conseguir dominar as suas necessidades, que eu acho que é o básico, é o fundo do poço, cara. Então, eu costumo chamar de fundo da fossa. Cara, o fundo do poço tem água limpa. Onde eu cheguei não tinha água limpa. Era o fundo da fossa. E eu levei as pessoas comigo. Eu levei meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha esposa. Isso é uma coisa importante da gente falar, Alisson, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, eu tô usando, é problema meu, isso aí é um problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas para você, de um problema seu passar a ser um problema de todo sua mundo? Família inteira, é assim, ó. Não é isso? Então, na verdade foi um processo, né? Por quê? Como a literatura me diz, Tom, até desligou ali, como a literatura me fala, e hoje eu, estudando um pouco sobre dependência química, essas substâncias me afetam na área biopsicossocial e espiritual. Quando eu me vejo com essas 4 áreas da minha vida completamente desestruturadas, completamente disfuncionais, eu posso começar a olhar para mim. Falou, opa, peraí, o que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo? Peraí, o bio, que é o físico, né, tá todo detonado, todo lesionado, e não só o físico, aparentemente, né? Não, o físico aqui, ó, no psicológico, muitas das vezes, o cérebro mesmo adoecido, porque a compulsão, a obsessão, ela é um problema mental. E quando a gente fala de dependência química, está falando de um órgão que está doente. De doença é um órgão que está doente. Esse órgão que está doente é o cérebro.
né? E a compulsão, ela se torna cada vez mais obsessiva. Né? O que é a obsessão? É aquele pensamento, é aquela atitude que só está em prol daquilo. E aí eu levo as pessoas juntos, que aí, né, o bio já está adoecido, já está machucado, já está ferido, eu não cuido mais de mim, eu não olho mais para mim, eu não cuido mais da minha higiene pessoal, eu não cuido mais da minha higiene psicológica. E aí eu olho, putz, meu psicológico também está ferrado. Eu estou obsessivo, eu estou compulsivo, eu estou com síndrome de perseguição, eu estou com alguma percepção do mundo distorcida, principalmente no uso, mas isso também acontece antes de usar e depois do uso, né? Porque eu começo a entrar num ciclo vicioso. Eu sinto fissura, vou lá e uso, e aí depois eu tenho depressão pós-uso. Aí depois eu uso de novo. Aí eu sinto depressão pós-uso de novo, aí eu fissuro outra vez e eu fico preso naquele triângulo ali, naquela rodilha, naquela roda doentia, por anos e anos e eu não consigo ver. E aí eu adoeço também o meu biopsico, já adoeci, né? O social. Putz, cara, eu arrebentei com a minha família. Eu arrebentei com a minha família a ponto de as pessoas não me chamarem mais para festas. Na casa dos meus parentes, cara. Você acredita? Ou quando me chamavam, eu escondia as bolsas. Ou tinha um quartinho trancar as bolsas. Tinha. E tinha que ter mesmo. E eles estavam errados não, Dom. Tinha que ter, porque eu roubava mesmo. Infelizmente. É um fato. E eu precisava. E eu não fazia aquilo porque eu queria, porque eu era mau caráter. Não, porque eu estava adoecido. E aí eu comecei a adoecer o meu ciclo social. Primeiro, o pequeno ciclo, né? Que é a família. Depois o macro ciclo, que é escola, trabalho, tudo que estava envolvido, tudo que eu chegava perto era falência. Falência total, derrocada total. E aí depois, biopsicossocial e espiritual, cara. Putz. Que tá por último por causa da semântica da palavra. Porque deveria vir primeiro. Porque foi a primeira coisa que me aconteceu lá em 1900, Guaraná de Rolha. Foi aonde eu me separei de Deus. Foi ali que eu abri os olhos para os manjares do mundo, sabe? Que eu vi coisas parecidas com bom, só que não eram bom, não eram boas. Eram coisas gostosas. E aí volta lá no início da nossa conversa. Olha como que o fim tem a ver com o início e o início tem a ver com o fim. Né? Muito doido. E aí chegou, pô, peraí, o espiritual foi o primeiro que eu perdi. Hoje eu entendo isso. Porque o programa, ele atinge as minhas áreas biopsicossocial e espiritual também. Eu tento viver só por hoje num programa de 12 passos, né, de uma irmandade anônima que me preserva o direito de ter uma vida e vida em abundância, cara. Desde que eu entenda que exista um poder superior a mim, que seja bondoso, amoroso, cuidadoso, que pode me devolver a sanidade, que pode me fazer enxergar os defeitos de caráter que eu adquiri ao longo dos anos na ativa, que eu posso fazer lista de reparações com essas pessoas, que eu posso reparar alguns danos causados com atitudes, ou talvez até mesmo financeiramente, né? Que eu posso fazer um inventário diário sobre a minha vida e me prontificar inteiramente, rapidão, ir lá e resolver, e continuar mantendo um contato consciente com Deus. E o último e não menos importante, praticar todas essas atividades em todas as áreas da minha vida e levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Cara, você fala aí adicto, você já falou essa palavra várias vezes, mas para quem está assistindo a gente e não sabe o que é, fala um pouquinho sobre essas definições, sobre o seu trabalho com as comunidades terapêuticas, e aí depois a gente vai entrar já no seu processo assim de recuperação familiar. E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o seu retorno ao núcleo familiar. Sim. Como é que você... Porque tem todo um contexto Como é que aí. você chegou lá, né? Tá, mas só define pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre esses termos que você usa. Às vezes a gente, né, quem está vendo a gente não sabe definir o que é, né? Mas aí você define pra gente. Adicto. A palavra adicto, ela vem do latim, né? E tem uma significativa com a... Como é que eu vou dizer? Com a escravidão. Com escravo de. Né? Adicto. Adictum. Vem do latim, escravo de alguma coisa. E no meu caso, escravo das drogas. Dos meus comportamentos inadequados que me levavam e que podem me levar, se eu não vigiar só por hoje, a fazer o uso de novo.
Então essa é a definição da palavra adicto, né? E o meu trabalho hoje, eu sou conselheiro em dependência química, dentro de comunidade, dentro de uma comunidade terapêutica, que assim, eu tento levar a mensagem, né, ao adicto que ainda sofre. Essa é a questão, né? Mas muitas das vezes esse adicto nem sabe que está sofrendo. Porque eu nem sabia que eu estava sofrendo quando eu estava usando drogas. Eu não sabia nem o que era sofrer, porque eu estava completamente alienado. Alienado é também fora de si, né? Sem ter percepção da realidade. Então, o que acontece? Muitas das vezes esse adicto que ainda sofre, que está dentro dessa comunidade, ele está completamente perdido dentro do seu próprio mundo, dentro da sua própria existência. Ele não consegue enxergar, muitas das vezes, os danos que essas substâncias causam na vida, sabe? Então a pessoa começa a usar uma droga achando que vai ficar livre e, na verdade, ela está virando um escravo. Sim. E aí eu vou lá em Paulo, mais uma vez. Aquilo que eu quero fazer, que é bom, eu não faço. Mas aquilo que não é bom, que eu não quero fazer, eu faço. Então esse Paulo, doidão, maravilhoso, que aconteceu lá milhões de anos atrás, sei lá quanto tempo, esse cara falou da minha vida, velho. Esse cara falou pra mim, olha, o bem que você faz, o bem que você quer, você não faz. Mas o mal que você não quer, você faz. E eu fiz isso. E muitas das vezes eu vivenciei isso. E eu vejo os meninos vivenciando isso. E eu vivencio isso hoje ainda na minha vida. Porque um monte de coisa que eu não quero fazer, eu faço. E um monte de coisa que eu quero fazer, eu não faço. Sabe? E tá tudo ligado o tempo todo. A independência química não tem nada desligado ou nada certeiro, porque é tudo uma interrogação muito grande. É tudo uma questão de autoconhecimento. De extremo autoconhecimento. Você acha que eu fui para a comunidade parar de usar droga? Fui nada, cara. Fui para me conhecer. E é uma das coisas que eu mais falo com os meninos lá. Eu falo, cara, ei, você tá aí, ó, pensando se você é um adicto? Você não precisa nem pensar. Porque a literatura diz que se eu penso que eu sou um adicto, eu já sou um adicto. A literatura de Narcóticos Anônimos, que eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos, tá? Deixe bem claro isso aqui, não falo em nome de Narcóticos Anônimos. Né? Eu só frequento Narcóticos Anônimos porque é uma irmandade que vem salvando milhares e milhares de vidas todos os dias. Exatamente. É uma nova maneira de viver que tem acontecido na minha vida, um dia de cada vez. Então, Dom, quando como eu tava te falando, né? Eu saí do hospital psiquiátrico, cara. Fiquei 2 meses lá, né? Em completa agonia. Completa agonia. Mas extremamente cansado daquela vida que eu tava levando, sabe? Muito cansado. De uma maneira nunca sentida na minha vida. Nunca. Porque quando eu me vi alguém trocando uma fralda em mim, cara, aquilo pesou pra mim, sabe? Me dando um banho, porque eu não tinha capacidade de fazer minhas necessidades básicas sozinho. Né? Claro, com o tempo eu melhorei lá dentro. Foi muito complicado, depois saí. Fiquei 7 meses em casa. Extremamente doente. Extremamente retardado, a palavra é essa. Porque além do que estava acontecendo na minha cabeça, tinha o que estava acontecendo na minha família. Nas pessoas que estavam ao meu redor. Né, que eu não conseguia reconhecer meu pai, minha mãe, que sentavam do meu lado. Eu falava, dona, ó, isso um dia vai passar. Por causa da lesão que eu tive. E tudo isso começou, esse despertar espiritual começou na minha vida. Aí entra, né, vida inteligente na fé. Vamos lá? Vida inteligente na fé. Por quê? Eu não sei se eu sou tão inteligente assim não, sabe? Mas a fé é um requisito básico. Então, quando os meus pais foram me visitar na comunidade, que aí eu me internei mais uma vez, tive a oportunidade, graças a Deus, de me internar. Não foi porque eu quis, né? Eu só fui para atenuar os efeitos negativos que estavam acontecendo lá de novo, mas só que de uma maneira diferente daquela vez. Porque eu já não tinha mais nada para perder. Eu já tinha perdido tudo. Tudo que eu achava que tinha. E que na verdade eu nunca tive. Porque estava sempre louco, né? Sempre em busca de prazer, em busca da obsessão, completamente doente.
e adoecendo as pessoas, foi quando meus pais foram me visitar na comunidade e eu cantuei meu pai. Falei, pai, por que que o meu filho não está vindo visitar na comunidade? E aí ele ficou meio sem jeito, porque eu pressionei. Nos outros meses eles não estavam me falando, eles sempre davam uma desculpa. Ah, tá fazendo dever com a avó, saiu com a mãe, tá passando o fim de semana não sei onde. Né? E estavam conseguindo me empurrar com a barriga. Aquele dia, aquele fatídico dia, ainda mexe comigo, né? Eu pressionei, minha mãe falou, não, minha mãe, na hora que sua mãe voltar do banheiro, a gente conversa com você. Minha mãe voltou e eu, perguntei, e aí, o que está acontecendo com o Alisson? Que o Alisson, meu filho, né? Não vem me visitar, o que está acontecendo? Aí um olhou pro outro e falou, deu ruim, né? Tem que contar. Tipo assim, né? Não dá mais para empurrar com a barriga, para procrastinar. Não dá mais para procrastinar. E aí, cara, que é um dos tópicos, né? Que você falou da procrastinação, né? Que a gente tinha falado. Empurrando tudo, deixando tudo para depois. E aí, aquele dia, houve um despertar na minha alma, sabe? Eu me lembro nitidamente que aquele dia foi muito marcante, e ainda é muito marcante na minha vida. Que eles falaram que meu filho não ia me visitar porque tinha medo. Medo de mim. Porque todos os finais de semana ele ia para a casa dos meus pais. Passava lá os finais de semana. Porque Josi estava trabalhando em 4, 5 empregos para poder suprir as necessidades, não só dela, mas também do Alisson. Que eu destruí tudo. Né? Não sobrou nada na casa dela. Destruí tudo. Usei tudo, né? Vendi tudo na nossa casa. E ela estava trabalhando em 4, 5 empregos, cara, para poder suprir essas coisas, né? De novo. E aí... E esse é o poder, né, das drogas, né? Ela não destrói só a pessoa, ela destrói a família também. Muita gente que usa achando assim, eu tô fazendo porque eu quero, é eu que tô usando, ninguém tem nada a ver com isso. Mas na verdade tem, né? Afeta também a família, afeta muita gente, não é só a pessoa que tá usando. Não. Na verdade, eu afeto uma gama de pessoas ao meu redor, negativamente, porque, vamos lá, eu sou o usuário, né? Tava usando, e aí eu afetava diretamente a minha família, o meu pequeno núcleo, né? Minha esposa, meu filho, meu trabalho, minha mãe, meu pai, beleza. Mas a minha mãe tinha amiga, tem amigos, né? O meu pai tem amigos que contavam esses problemas, essas dificuldades para os amigos, que ficavam condolentes também, com dificuldades, e de acordo com aquela situação que meus pais estavam vivendo, sofriam também. Não só por me conhecerem, mas por conhecerem e ser amigos dos meus pais. E aí minha mãe desenvolveu um glaucoma, sabe, uma pressão extremamente alta nos olhos, e ficou cega por 2 semanas, completamente cega, teve que fazer cirurgia e tal. Porque por sofrimento, cara. Estritamente por sofrimento. E aí, quando eles me contaram isso dentro da comunidade, que ele não estava indo me ver, eu me lembro que eu fui para... Acabou a visita e tal, todo mundo foi embora, ficou só os residentes. Eu fui lá para a janela. Eu fui lá para a janela do refeitório, passei a noite inteira lá acordado, chorando, 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 chorando. Mas o choro só durou a noite. Porque a alegria veio pela manhã, como diz a palavra, sabe? E aí eu chorei a noite inteira xingando Deus. Cara, pensa nas palavras horrorosas que eu falei com Deus. Chamei ele até de lâmpada. Você não tem noção. E aí eu falei aqui, ó, quando a Aurora apareceu, por isso que uma das minhas músicas prediletas dentro da comunidade é uma que fala da Aurora, na alva luz do dia que o anjo aparece, né? Para Jacó, na alva luz. E aí, quando o sol raiou, eu me lembro exatamente o que eu falei com ele. Eu falei, Deus, ó, você vai se virar, olha que audácia da minha parte. Você vai se virar e vai fazer o impossível. Porque o possível quem vai fazer sou eu. Você não é o Deus do impossível? Então vai fazer a sua parte aí, ó. Eu vou fazer a minha. E comecei. Comecei a fazer as coisas, comecei a trabalhar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a pagar o preço de ficar limpo, porque tem um preço, e o preço é caro, o preço é alto para ficar limpo. O preço é muito alto.
É o preço da minha entrega, é o tamanho da minha entrega. É do tamanho que eu me entrego. Esse é o preço que eu tenho que pagar. E aí começa a minha caminhada na fé. E aí para completar, para ficar mais assim, pirotécnico, eu acho que Deus é muito doido. Ele gosta, né? Ele é ciumento. A palavra diz que Deus tem ciúme de nós, né? A palavra diz que Deus tem ciúme de nós, porque nós somos as criaturas perfeitas dele, né? Fomos criados à imagem e semelhança do mesmo. E aí ele vai e manda uma mulher, uma louca lá dentro da comunidade, chamada Patrícia Magalhães. Quero aqui agradecer. Patrícia Magalhães, ela juntamente com Eros Biondini. Essa Patrícia foi dar o testemunho, né, dela. Ela é uma dependente química em recuperação, não estou quebrando nenhum anonimato aqui, porque nós somos amigos. E o Eros levou essa moça lá. E eu falei, puxa, se está funcionando para essa mulher doida desse jeito aí, vai funcionar para mim também, cara. E aí eu conheci o Mundo Novo. Foi quando eu ouvi falar do Mundo Novo. O Mundo Novo é uma comunidade de oração que tem em Venda Nova, Belo Horizonte. Se você tiver a oportunidade, venha visitar, venha conhecer Mundo Novo em Venda Nova, Arena Mundo Novo, onde tem pregações, tem louvor, sabe? Eu conheci o Mundo Novo, assim, de passar, né, e conhecer, saber da história do Mundo Novo. Mas eu quero um dia, assim, ir para participar, Na conhecer segunda-feira. lá dentro. Vai lá. Vou lá numa segunda-feira. Vai lá. E aí nós vamos combinar, a gente vai junto. Então, vai ser complicado, porque tem que ser nas minhas férias, né? Cara, é mesmo. Tem que ser nas minhas férias. Mas eu tô para tirar a segunda férias aí do ano, eu tiro 3 férias no ano, né? Graças a Deus, tô tendo a oportunidade. Fé, cara, fé. 3 férias no ano, para quem tava morando na rua. É muito legal, cara. Sorrir é bom pra caramba, eu não sorria. Sorri com a alma, sabe? E aí, quando eu conheci o Mundo Novo, aqui fora, que eu comecei a praticar os princípios, né, desses aprendizados, de ler a Bíblia, de realmente praticar, tentar praticar pelo menos um versículo daquele ali, um versículo daquelas centenas de páginas, se eu conseguir no dia de hoje, eu tô de boa, tá tranquilo. E aí eu preciso pagar esse preço. Qual que era o preço? Segunda-feira, Mundo Novo. Terça-feira, Arena, Mundo Novo, né? Terça-feira, Mundo Novo Sem Drogas, levando a mensagem, ouvindo a mensagem para os dependentes químicos e para as famílias. É um subgrupo dentro do grupo do Eros Biondini, que é o Mundo Novo Sem Drogas. Quarta-feira, igreja. Quero também aqui deixar meu agradecimento aqui para o Marcelo Douglas, pastor Marcelo Douglas. Além de pastor, meu primo. Problema, meu filho, que minha família é complicada. Você conhece minha família. E aí, quarta-feira, igreja. Quinta-feira eu fazia questão de ficar em casa, né, ouvindo as dificuldades, as facilidades, ouvindo minha mãe, né, ouvindo meu pai, nisso tentando fazer alguma coisa durante o dia, quando eu não estava trabalhando em alguma comunidade, né, mas tentando ajudar meu pai na oficina, em alguma coisinha, arrumando uma vasilha aqui, lavando o banheiro dali, tentando fazer alguma coisa. Mas eu falo que eu montei um programa incaível, né, um cronograma incaível. Segunda, terça, quarta, quinta eu ficava em casa ouvindo a minha família. Na sexta eu ia para o grupo de narcóticos anônimos, né? Não tinha como, né, usar lá dentro, então estava na minha cabeça o dia inteiro ocupado e a noite ocupado também. E aí no sábado ficava em casa mais uma vez e no domingo igreja de novo. Então eu estava numa rotina muito saudável, e aquilo foi conquistando o meu coração, foi conquistando a minha sobriedade, eu fui conquistando a minha sobriedade, eu fui conquistando a minha autoconfiança, eu fui conquistando a confiança dos meus pais em mim mesmo, e aí chega no ponto ápice da minha recuperação, que é o retorno da minha família. Que bênção, cara. A bênção maior chegou, né, que eu tive como é que foi, então? Eu tive a oportunidade de restaurar meu casamento, cara. Deus me deu essa oportunidade. 4 anos perdido. Perdido não vou dizer perdido, mas de aprendizado. De aprendizado, porque não só eu, mas também Josi, aprendemos muito nesse período que estivemos separados. Né? Faltando 8 dias para completar 4 anos de separação, nós retomamos o casamento e foi muito legal. Nós fomos contar para o Alisson que a gente estava namorando. Menino, 12, 13 anos, né? Talhado com o pai que tinha arrebentado tudo,
para trás, né? E que tava voltando, ficando com a mãe dele de novo. Puxa vida, como é que é isso, né? Eu fiquei imaginando depois, hoje, né? A gente fomos fazer terapia, né? Para entender um pouco dessa dinâmica, o que passava na cabeça desse menino. Pô, esse cara que destruiu a vida da gente, destruiu a vida da minha mãe, tá voltando para casa de novo, né? Na cabeça dele não é fácil. Ainda hoje não é fácil para ele entender isso. Porque eu tenho um monte de dificuldade, cara. Eu tô limpo só hoje. Passou, já passou. Amanhã eu não sei, amanhã pertence a Deus, nem sei se eu vou acordar vivo amanhã. Né? Aí que entra a minha fé. Eu quero acordar vivo. Mas o que eu fiz no dia de hoje? Se eu acordar amanhã, o que eu fiz no dia de hoje para me permanecer bem amanhã? Será que eu fiz alguma coisa boa? Será que eu entrei em recuperação ou eu só fiquei limpo? Porque tem uma diferença muito grande, tá? De ficar limpo e estar em recuperação. Tá limpo, eu só tô abstêmio. Né? Apago o baseado, tampo a garrafa, tá tudo resolvido. Continuo arrogante, prepotente, autossuficiente, mentiroso, manipulador, um monte de outros defeitos de caráter. Mas quando eu estou em recuperação, os efeitos desses defeitos de caráter são atenuados na minha vida no dia de hoje. Eu não preciso roubar nada de ninguém no dia de hoje. Nem a paz, nem a alegria. Eu não estou nem falando de dinheiro, de coisas materiais, não. Estou falando da paz, do sossego, da tranquilidade. Hoje meu pai está lá em Manaus. Meus pais, meu pai e minha mãe. O rosto dele, o sorriso dele é uma alegria ver ele assim, né, cara? Meus pais estão lá em Manaus, cara. E eles vão dormir bem hoje. Eles vão dormir hoje em paz, sabendo que o Alisson não deu problema. Que o Alisson não usou droga hoje. Que o Alisson não vendeu o notebook. Que o Alisson não vendeu o celular. Que o Alisson não trocou o relógio em droga, sabe? E aí, essa caminhada voltou a Josi e tal. O Alisson com dificuldade para entender, mas aí nós fomos contar para ele que estava namorando. Aí vira para uma parte engraçada isso. Filho, o pai quer te falar um negócio. Típico de pré-adolescente, né? 12 anos, 13. Eita. Nossa, Deus, que fase. Mas meu filho é uma benção. Aí, papai e mamãe tá namorando. Já sei. Com a cabeça baixa, a gente tomando sorvete na sorveteria, foi legal pra caramba. A gente tomando sorvete e tal, tava eu, Josi, minha irmã Aline, né? Minha irmã, cara. Minha irmã. E o Alisson. Ele, já sei. Aí eu falei, quem te contou? A vida. E com aquele beiço, rapaz, com aquele beição de birra, sabe? A vida. Caí na risada, cara. Caí na risada e começou a ficar gostoso de novo, bacana. E ele, se ele pudesse, ele me rasgava no meio. O que esse cara tá fazendo com a minha mãe de novo? Vai pegar minha mãe de novo? Tipo assim, né? Sua burra, esse cara acabou com sua vida. Né? Mas ela é adulta, ela conseguiu isso que a gente conversa sempre. Ela conseguiu perdoar. E perdão não é amnésia. Perdão, ninguém vai esquecer nada. Nem eu, nem as pessoas que passaram pela minha vida, pela minha história, não vão esquecer nada, mas podem perdoar. Se eu usar alguns princípios, principalmente do triângulo da autoobsessão, que eu preciso sair. A gente tem 2 triângulos que trabalhamos dentro da dependência química, o triângulo da recuperação e o triângulo da obsessão. O triângulo da obsessão é eu viver pensando no passado, remoendo aquele passado negro e autodestrutivo, com raiva no presente desse passado e com medo do futuro, que é a falta de fé. Mas eu posso substituir esse medo do passado, esse ressentimento do passado, por perdão, por aceitação e perdão. Eu preciso aceitar o meu passado e perdoar o meu passado. Mas será que as pessoas também conseguem? O problema é delas. Tô nem aí, porque elas pensam. Eu preciso pensar assim hoje, tá? E não é por egoísmo, não. É por amor próprio. Eu preciso, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, a foto minha no bolso. E aí, Josi conseguiu me perdoar. Eu consegui me perdoar. Por quê? Porque eu não estava mais com raiva e nem com medo do futuro. É isso que é perdoar, né, cara? É você lembrar e aquela lembrança não te causar dor mais. Sim. Essa é a questão. Isso é perdão. Isso é o real perdão. Você pode até ter aí, né, um momento de melancolia na hora que você está contando uma história. Por exemplo, agora há pouco, né, chorei pra caramba e tal.
de lembrar de uma coisa. Mas assim, não dói mais, porque eu já me perdoei de verdade. Né? E Josi também, eu tenho certeza disso, meus pais também. Eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque do jeito que eles me tratam, do jeito que eu tento me tratar, que eu trato eles, existe um perdão verdadeiro ali. Existe um perdão. E perdão não é amnésia. Amnésia é esquecer. Eu não vou bater a cabeça na quina da mesa. Vou esquecer nada, não. Nada, 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 nada. Eu vou lembrar e não sentir dor. Isso mesmo. E aí eu entro no triângulo da recuperação. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Primeiro ser honesto comigo, com os outros, com as coisas, onde, como, quando e porquê de tudo, ou quase tudo, pelo menos a tentativa, né? Mente aberta para novas ideias, por exemplo, como diz um antigo sábio aí, né? É uma mente que se abre a novas ideias jamais volta ao seu estado original. Né? Então, eu preciso expandir minha mente com novas ideias, para novas ideias, e a boa vontade para praticar essas novas ideias que a mente se abriu e que a humildade me permitiu. Né? Porque eu não sou humilde, cara. Eu não aprendi a ser humilde. Meu pai é um homem humilde. E humildade não tem nada a ver com falta de grana. Não tem nada a ver com falta disso, falta daquilo, não. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Humildade é o excesso. É o excesso de amor ao próximo. É o excesso de amor a si mesmo. Isso no meu entendimento, tá? Não sei, de dicionário, não quero saber de fulano que faz significado. Tô nem aí porque o outro pensa. Tô nem aí. O que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro é problema dele, meu irmão. Alguém um dia definiu a palavra. Por que você não pode definir também? Ah, que se exploda, se eu não puder também. Amém. E aí, eu me sinto muito feliz com isso, sabe? Com essa minha... Eu consegui, hoje, a minha personalidade, eu continuo sendo o Alisson Vieira Fernandes, com essa persona, né, que eu sou eu tenho características minhas, exclusivas, mas eu não preciso mais deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém. Eu não preciso de me alienar, de usar alguma substância ou de acabar com a minha cabeça, sei lá, voar para Nárnia de novo, entrar no guarda-roupa e ir para Nárnia de novo para poder expressar minha opinião, para poder expressar meu sentimento para alguém. Eu não tô nem aí. Eu não posso prejudicar os outros, né? Porque o 8º passo me pediu para fazer uma lista das pessoas que eu prejudiquei e o primeiro da lista sou eu. O primeiro da lista sou eu. Eu prejudiquei a mim muito mais do que qualquer outra pessoa. É claro que eu prejudiquei os outros pra caramba, né, bicho? Roubei um monte de gente, atrapalhei a paz de todo mundo, ninguém dormiu, ninguém descansou por minha causa. Minha mãe passou dias e dias chorando, orando, com o joelho no chão, minha esposa sem comer, meu filho sem dinheiro, sem condições, sabe? Mas e eu? Eu também sofria com aquilo, só que eu não sabia que eu estava sofrendo. Eu não conseguia entender o que era sofrimento, sabe, Dom? Eu não conseguia, porque estava, né, em Nárnia, num outro plano. A escravidão física, psicológica e a escravidão espiritual. Fala não, tudo cara, ali, né? porque é muito doido. Eu falava assim, não, quando eu fizer 18 anos eu vou ser livre, vou para onde eu quiser. Cara, a maior doideira que você faz, jovem. Cara, não fala isso não, que você é dono do seu nariz, não. Sabe quanto custa seu nariz, bicho? Faz a conta. Você paga aluguel? Você tem salário? Primeiro você tem salário, né? Você tem algum dinheiro? Da onde que vem seu dinheiro? Vem do seu suor ou só do seu pai, de sua mãe? Você paga aluguel? Quanto que é seu aluguel? Você tem carro? Quanto você gasta de gasolina? Quanto você gasta de pneu? Quanto você gasta de óleo? Quanto você gasta de internet? Quanto você gasta de telefone? Quanto você gasta de comida na sua casa? Quanto você gasta de energia? Você paga a conta de luz? Eu detesto conta de luz. Detesto conta de água. Eu odeio todas as contas. Eu detesto, mas eu quero fazer gato. Porque o normal pra mim é o errado. Eu vivi no erro a vida inteira. E eu não conseguia enxergar isso. Então quando chega uma conta, porra, eu não quero pagar, mano. Eu não quero pagar. Quando eu estourei meu nome, né? Chamei o traficante, fui lá na loja, pá, estourei o nome, aquela grana, pá. E o cara com TV, com isso, com aquilo outro, tudo em casa. E eu, 5 dias depois, sem nenhum real no bolso, mendigando o cara um puxinho de pedra. E eu estourei meu nome em todas as lojas de venda nova. Foi muito doido. E aí essa fé que precisou entrar na minha vida, que era a falta de medo do futuro, ó, resolve aí, cara.
esse Deus do impossível. Resolve aí, porque o meu eu tô fazendo, tô limpo hoje. O resto é o ser. E aí eu mandava áudio pra Josi, e ela mandava a resposta assim, escreve que eu tenho nojo de ouvir sua voz. Aí é duro. Pensa, mulher que você ama, que você tem uma história com ela, que você quer voltar pra ela, que você quer ficar com ela o resto da sua vida. Não é que eu quero envelhecer do lado da minha esposa, irmão. Eu quero morrer ao lado da minha esposa. Isso é o que eu quero, não sei qual que é o plano de Deus, né? Não sei não sei. A gente espera que sim. Eu espero que sim. Porque no meu entendimento, o casamento é para sempre. Até morrer. Tomara que ela morra primeiro. Não. Ou não. Pode bater quando chegar em casa. Dá Pode nada, saber. dá nada. Bate, meu amor. Bate que eu gosto. Bate que eu gosto. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? Tem que ser legal. Eu tenho que encontrar diversão na sobriedade. Eu tenho que encontrar alegria na sobriedade. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas vão para internar, por exemplo, numa comunidade terapêutica, numa clínica, seja lá o que for, como for que você chama, ou que o outro chama, o cara acha que tem que ser tudo ruim. Que a clínica tá ruim, que a comida tá ruim, que o profissional tá ruim, que o terapeuta é ruim, que a psicóloga é uma chata, que não sei o quê, que a família é ruim, que internou, que isso, que aquilo. Pô, bicho, peraí. Você vai passar lá na comunidade um período. Você não vai morar lá para sempre. Você não vai morar lá. Desde que eu faça aquele período produtivo e que eu saia de lá uma outra criatura. Porque a palavra, mais uma vez, me fala que tudo se faz novo quando o Espírito Santo está presente. Né? Faz nova todas as coisas. Todas, todas, todas. Não é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não. São todas as coisas. Todas as coisas. Então eu tenho que entender que aquele período na comunidade, ele vai passar. Ele vai passar. Mas como eu vou passar aquele período é que me define lá fora. Ou aqui fora, na sociedade, sabe? Conversando cara a cara com uma pessoa que a vida afastou, que nós, né, nos conhecemos desde 10 anos de idade, 8 anos de idade, né, e ficamos mais de 20 anos sem se ver. Né? Falei agora com a sua esposa, foi a última vez que eu te vi, foi no casamento, no seu casamento. Você vai fazer 20 anos de casado, né? 22 anos. 22 anos. Olha isso. 22 anos sem te ver. E quando eu fui no seu casamento, eu já estava daquele naipe. Né? A gente já tinha se afastado. Eu fui no seu casamento com a minha mãe, só eu e minha mãe, eu me lembro que foi só eu e minha mãe, porque nós éramos muito próximos. Minha mãe falou, nós vamos no casamento do Dom. Eu falei, vamos, mãe. E eu daquele jeito, mas me dá 10 reais? Mas me dá 10 reais? Eu vou, mas me dá 20 reais? Sabe aquela mendicância de pequenas coisas, sabe, mendigando o sentimento das pessoas. Aquilo, eu não preciso daquilo mais. Porque tem um Deus amoroso, cuidadoso, que é de graça. Porque a graça dele eu não fiz nada para merecer. Nada. Mas mesmo assim, ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Que bênção, cara. E como é que tá a vida com a família? Só alegria, velho. Só alegria, só alegria. Dificuldades todos temos. E vamos ter para sempre. Somos seres humanos, vivendo experiências... Na verdade, eu costumo falar... Eu vi uma pregação uma vez de um doido aí, e falou assim, nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E eu gostei daquilo pra caramba, sabe? E eu falei assim, pô, da onde que eu sou espiritual, velho? Tá, fui começar a pensar, pô, peraí, é mesmo. Eu já fui num lugar que talvez você já viu, pessoas que você acha que você conhece a vida inteira, mas você conheceu ontem. Peraí, tem um plano espiritual aí. Da onde que eu vim? Da onde que eu soprou a vida em mim? Como que eu tô respirando esse negócio que não dá pra me ver, não dá pra me pegar? Pô, cadê esse Deus? Eu consigo tocar em Deus. Isso é muito louco. E eu consigo tocar em Deus. Por quê? A palavra da qual eu creio fala comigo que quando Jesus se retirou dessa terra suja que eu vivo hoje, e que eu sou parte dessa sujeira, ele mandou o Consolador. Ele falou que eu não ia ficar só. Ele falou para mim, você não vai ficar só.
Eu vou enviar o Consolador para habitar dentro de vós. Cara, esse cara é doido. Mandou um espírito de luz, uma coisa boa, gostosa e agradável, perfeita, para habitar dentro de você, para habitar dentro de mim. E eu vou lá e sujo esse cara, sujo esse ser maravilhoso, em vez de eu tocar nele e levar bênção, levar uma palavra de amor, de alegria. Eu destruo uma família, como eu destruí a minha, como eu destruía do fulano, do ciclano, do beltrano. Que direito é esse? Hoje não, poxa. Ligo para meu pai, tá rindo. Ligo para minha mãe, tá sorrindo. Ligo para minha esposa, tem hora que tá brava. Né, mozinho? Tem hora que tá brava. Mas faz parte. Meu filho, putz, cara, meu filho uma bênção, sabe? 19 anos, menino trabalha, estuda, responsável, cara. Não tem palavra para descrever minha vida hoje, né? Aconteceu um problema com a minha família há pouco tempo, né? Quando a gente se reencontrou, já até falamos disso, né? Que foi o falecimento do meu irmão, dia 1º de abril. Hoje são 16 de julho, né? Então tem pouco tempo que aconteceu, mas não foi tão difícil quanto os anos que eu passei nas drogas. Eu tenho certeza que não foi tão difícil para a minha família passar pelo falecimento do meu irmão, né? Que foi difícil, uma perda muito grande, né? Que era um cara extremamente alegre, gentil, tinha lá suas dificuldades, mas quem não tem, né? Mas era meu irmão, cara, era meu irmão. Sabe, eu cresci junto, a gente brigava, a gente pegou bicho de pé junto, né? Você também, bicho de pé, sabe? Criou cachorro, brincou com o cachorro, foi pra escola, apanhou junto da mãe, do pai, brincou de carrinho de guia. Putz, cara, esse cara fez parte da minha vida inteira. E aí ele parte. Beleza, triste, muito, pra caramba, velho. Muito triste. Foi novo, né? Com um câncer muito agressivo. Mas eu tenho certeza que se eu usar droga hoje, ou amanhã, que seja, a dor da minha família vai ser muito maior. Porque eles vão estar olhando para um morto vivo. Um morto que está morto, beleza, você vai lá e vela ele, passa pelo período do luto, né? Passa por aquele luto, vive aquele luto e passa. E um morto vivo? Como que você lida com esse luto que não acaba? Com o luto que você não consegue nem enterrar o cara? Porque eu fui tão... eu não sei qual palavra usar. Fui tão destrutivo que nem para morrer eu prestei, Dom. Você acredita? Nem para morrer. Eu tentei 4 vezes suicídio. Caramba. 4 vezes. E eu não prestei nem para morrer. Nem para morrer eu não prestei. Eu fui falido nessa área da minha vida também, cara. Você tá acreditando, bicho? Olha pra você ver, eu tentei 4 vezes suicidar. E não deu certo, porque eu fui incapaz nessa área também. Agora, a única área que eu estou sendo capaz, desde que eu me entendo por gente, é de permanecer limpo hoje. Ah, essa tá muito gostosa. Gerir essa parte da minha história está sendo muito gostosa. De não ver o meu pai chorando no dia de hoje, de não ver o meu pai na cadeia, ou numa comunidade me visitando só por hoje. Cara, tá tudo energizado, olha aqui, cheio dos cabelos, tá tudo arrepiando. Glória a Deus. Sabe, cara? Então essa é a pegada. Essa fé que me faz infalível, que me faz imbatível, que eu não posso ficar mais perdendo. Eu perdi demais. Chega de perder, vou começar a ganhar. Tava morando na rua esses dias, né? Algumas 24 horas atrás. E aí hoje eu tenho uma roupa limpinha, cheirosa para vestir, que eu mesmo comprei e paguei, sabe? E que eu não precisei vender ela na biqueira, que eu não precisei tomar uma coronhada. Então, a minha vida hoje é muita alegria, resumindo. Felicidade, alegria não. Alegria não. Felicidade. Porque tem Deus. Só por isso. Só por isso. Não é porque eu estou aqui bem vestido, porque eu tenho dinheiro no bolso, que eu tenho... Não. É porque tem Deus. Porque o Espírito Santo move a nossa vida. E se eu não continuar nessa caminhada de fé, se eu não continuar, né, agora trazendo para a minha vida, cara, porque jamais, acabou, tá? Eu trouxe para a minha vida esse jargão, vida inteligente na fé. Acabou, eu trouxe para mim, tá? Tchau. E eu gosto de tomar de assalto as coisas.
tomei de assalto já. Vou viver inteligentemente na fé. Um dia de cada vez. Se amanhã vai funcionar ou não sei, não quero saber, mas hoje está funcionando. Hoje a receita que funciona hoje, a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, né? Então que a gente tem que deixar o nosso futuro nas mãos daquele que pode cuidar do nosso futuro. E se a gente pensar que a gente pode, se a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa pelo nosso futuro, nós já falhamos. Porque a gente faz tudo errado, né? Então, o que acontece? Deus nos capacita a fazer a coisa certa. É Ele que nos dá essa capacidade de fazer a coisa certa. E se a gente abandona essa fé, meu entendimento também, é que o amanhã vai estar ao acaso. Não vai estar nas mãos daquele que pode me garantir, daquele que pode me dar um futuro, que é Deus, né? Então é isso, cara. Poxa, a sua história é uma inspiração, é uma bênção. Mesmo com problema aqui com o meu áudio, que agora eu estou fazendo o meu áudio aqui no celular, mas eu peço um pouquinho a paciência do pessoal e a compreensão também. Se não compreender, tá tranquilo, viu, gente? Fica sem compreender mesmo, mas curte aí, compartilha com seu companheiro, com seu amigo, que tá precisando ouvir uma palavra de força, fé e esperança. É isso aí. Muito bom, cara. Obrigado pelo jabá. É isso aí. Cara, mas realmente, assim, uma história inspiradora, abençoada, né? Nós fomos companheiros ali da nossa pré-adolescência, como diz o Rafa aqui, né? Eu sou um pré-adolescente. Então, assim, nós somos companheiros ali na pré-adolescência, na adolescência, passamos uma boa parte da nossa vida juntos. Por mais que você seja convivendo. Matusalenhamente mais velho do que eu, né? Você tá quase chegando em Matusalém, né? Para, essa barba branca aqui não tem nada, é tinta que caiu aqui. Tem nada a ver com a idade. Mas é bom demais estar aqui com você depois de tantos anos, poder compartilhar essa história tão bonita, né? Uma história que tem a parte sofrida, a parte tenebrosa das trevas, né? Lá onde você passou na escuridão, mergulhado na escuridão. E levei as outras pessoas junto comigo. E isso levou família, levou amigos, parentes, todo mundo junto. Mas que hoje, cara, você tá levando muita gente a sorrir. E isso é mais importante, né? O que importa é como as coisas terminam e não como elas começam. Eu posso começar uma vida ruim, mas se eu estiver terminando ela boa, esse final importa. O final é transformador. E é isso que está acontecendo na sua vida, e que eu posso ver na sua vida, é esse final transformador, essa caminhada. Final não profetiza morte para mim, não. Não, claro que não, estou profetizando vida. Se eu morrer hoje, eu tô limpo, só por hoje. Eu estou profetizando vida. É que lá você teve ali um início de história muito complicado. No limbo. Hoje você está levando esperança para as pessoas, está ajudando a tratar pessoas que estavam como você, né? Mergulhadas na escuridão, na podridão. Então hoje você é uma bênção na vida das pessoas e você é uma bênção na minha vida hoje. Como você diz, né? Amém. Hoje. Só por você hoje. é uma bênção na minha vida. Amanhã será de novo. Amém. É isso aí. Cara, não tenho palavras para agradecer o seu pronto atendimento ao meu convite, né? Eu fiquei planejando esse momento. Tivemos alguns probleminhas aqui, mas nada que prejudique, né? Esse momento. Eu não chamaria de problema, eu chamaria só de intempérie. Intempérie. Então ficou nessa aí. Né? Eu tô ficando perto de um cara culto pra caramba, que nada. Inteligentaço. Que então nada. A gente absorve um pouquinho também, né? Que nada. Aqui a gente é bom fazer perguntas, só isso. Amém. Então, foi muito bom. É essencial, assim, a gente terminar agora com algumas perguntas que eu sempre faço para todos os meus convidados, para todo mundo que participa comigo, né? A gente está num processo de sair só dos meus vídeos, que é aqueles vídeos que eu faço sozinho, para um processo onde eu compartilho com outras pessoas, né, as experiências dela. E você é o primeiro a participar nesse formato, e eu agradeço. Então, que honra. Né, essa alegria de poder trazer essa palavra de esperança para as pessoas através de sua vida. E aí, vou fazer umas perguntas, e tem que ser aquelas tipo pinga-fogo, né? Eu faço uma pergunta
Uma resposta curta. Vixe, eu falo, Não, eu não, falo não, bobagem. Não pode explicar. Se eu não puder pensar, eu falo bobagem, Dom. Não, respostas curtas. Então vamos lá. Você acha que vai dar certo isso? Vai dar certo. Não sei não. Eu falo bobagem demais se eu não pensar. Pensando eu já falo um monte de bobagem. Que nada, rapaz. Ah, você não me conhece. Quer dizer, você conhece. Cara, muito bom. Então vamos lá, nosso Pinga Fogo. Vamos Pinga lá. fogo. Alisson Vieira Fernandes, uma pessoa importante na sua vida. Alisson Vieira Fernandes. Um lugar, Casa. um sonho. Família. Sobre a nossa jornada aqui nesse mundo, o que não levar na bagagem Medo. e o que levar. Fé. Esperança. Numa escala de 0 a 10, qual a importância da fé na sua vida hoje? 100. De 0 a 10, pô. De 0 a 10? Tô falando, eu tenho que parar pra pensar, Dom. Esses negócios me complicam. É 10, então. Não pode ser 11, não? 10, pô. Tá bom, 10. Numa escala de 0 a 10. E numa escala de 9 a 10, como é que você avalia esse apresentador? De 9 a 10? Não tem ué. como, não. De 9 a 10 só fica nenhum. Não sobra. Ah, meu filho, eu tenho que puxar pro meu lado aqui. De 9 a Se 10. eu falar de 0 a 10, você falar 0, eu tô lascado. De 9 a 10. Então, suspeito falar desse companheiro, desse amigo, desse cara que conseguiu seguir em frente com todas as adversidades que a vida lhe trouxe também. Né? Hoje nós conversamos bastante, eu tive um prelúdio. Né? A gente já havia conversado algumas vezes, nesse tempo de sobriedade, das dificuldades que você passou, que a vida te trouxe, mas que você, Andrônico Meirelles, o Dom, Vulgo Dom. Vulgo nada, porque esse cara que mora no coração da minha mãe, irmão, você não tem noção, o cara tem que ser bom, para morar lá tem que ser bacana. E eu vou falar, pelas adversidades que a vida lhe propôs, e o homem que você se tornou, que eu estou vendo, o pai de família, o esposo, né? Eu tive a oportunidade de ir no seu casamento, né? O esposo, o pai que você se tornou, o homem que você é, o profissional que você é hoje. Eu não tenho outra nota a não ser 1000 para você, né? Para falar o tanto que eu amo você, o tanto que a minha família ama você, o tanto que a minha família precisa de você perto de nós de novo, né? Vamos aproveitar esse ensejo, para a gente se aproximar de novo, porque é de Deus. Não tem como não ser. Não tem como não ser, Dom. Porque a vida levou muitas pessoas. E eu tenho uma coisa na minha vida que é muito forte, que eu tento entender até hoje. Pessoas vão e vêm na vida de todo mundo o tempo todo. Mas o que elas são, fica. E o que você é, ficou. Na nossa família, no meu coração, no coração do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, né, que já se foi, do outro que permaneceu, das minhas irmãs, que se pegou no colo, as pequenininhas, minhas branquelinhas, se pegou no colo. E essa infância que a gente passou junto, eu não gostaria de voltar lá para viver tudo de novo, sabe? Mas eu gostaria que aquele sentimento prevalecesse. Porque a palavra diz que eu preciso ser como criança. Sentir como criança, viver como criança, falar como criança, para que eu possa alcançar a benevolência do Pai. Então aquilo que a gente viveu lá na infância, é necessário que seja vivida hoje. Essa inocência, esse amor puro e simples da nossa existência. Sabe, eu agradeço demais a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a você pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a minha esposa pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Sabe, e a comunidade que eu trabalho hoje, sabe? A comunidade que eu trabalho hoje, Centro de Reabilitação Casa de Divinos, por me proporcionar a oportunidade de ser um profissional na área da dependência química,
de fazer aquilo que eu descobri que eu amo fazer. Eu descobri que eu gosto desse negócio, velho. Que é gostoso. Eu saio de casa com brilho nos olhos para ir trabalhar, sabe? Eu não saio pesado, não. Eu saio emocionado de amor. Eu saio transbordando de força para saquear o inferno, cara. Quando eu vou para a rodoviária, que eu pego um ônibus ou que eu pego um BlaBlaCar, que seja, eu vou com a ânsia de saquear o inferno, cara. Com uma força para saquear o inferno. Você não tem noção, não. Eu vou com a armadura de Deus, lá que está em Efésios 6 falando, sabe? Com o capacete, com o escudo, com a espada. E eu tento ir, eu tento fazer. Mas primeiro eu tenho que fazer para mim. Mas saquear o inferno é gostoso demais. É muito gostoso. Mas é um dia de cada vez. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a você pela oportunidade de me trazer tantas lembranças no dia de hoje. Foi muito bom. Cara, muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu agradeço a todos que assistiram esse episódio, aqueles que vão assistir os cortes também, que a gente vai colocar depois, parte desse episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui, que a sua jornada seja abençoada. Aprenda a viver hoje, aprenda a ser abençoado hoje. Hoje é o presente. Como diria o irmão Lázaro, já foi, o ontem é passado, o ontem já morreu, o amanhã pertence a Deus, te quero agora. É a música que ele fala, eu gosto muito. É isso aí. Então valeu, meu irmãozinho, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe você, sua família. Obrigado por ter vindo. Canal Vida Inteligente na Fé. Bora lá? Vamos curtir? Comenta, curte, compartilha. É isso aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, espalhe essa notícia, espalhe essa mensagem para os seus amigos também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, que Deus abençoe a sua jornada, um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.